Se o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, será que a sua mão fechada está a interromper o brilho da glória dele no mundo? Muitas vezes, olhamos para os nossos recursos, o nosso tempo, o nosso conhecimento, o nosso dinheiro, como propriedades absolutas de um eu soberano. Mas a palavra de Deus diz que nada do que possuímos nos pertence de forma final. Somos simples despenseiros de uma graça que flui de um trono que não é o nosso. O texto de Provérbios 3:27 diz: "Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo." À primeira vista, parece um conselho moral de sabedoria prática, mas este versículo revela uma faceta profunda da providência divina. Deus, em sua soberania absoluta, escolheu não governar o mundo isolado em sua glória, mas ele utiliza causas secundárias. Isso significa que, quando Deus decide responder ao clamor de um aflito, ele muitas vezes coloca o recurso necessário nas tuas mãos. O bem que o teu próximo necessita não é apenas um favor que tu lhe fazes. É um direito que Deus concedeu a ele através da provisão que ele depositou em ti. A Bíblia nos ensina que a nossa obediência é a resposta lógica à soberania de Deus. Quando Provérbios diz, "Não deixes de fazer", ele está a apontar para o perigo da omissão. Não pecamos apenas pelo que fazemos de errado, mas pela negligência do que é correto. Reter o bem quando se tem a capacidade de o exercer é, em última análise, tentar barrar o fluxo da providência. É tentar agir como se fôssemos a fonte e não o canal. Se Deus é o dono da terra e da sua plenitude, a nossa mão não é um cofre, mas uma ponte. E é sobre a responsabilidade dessa ponte que vamos mergulhar agora. A Escritura não trata a bondade como uma opção para os dias de generosidade, mas como um imperativo de justiça. Quando o sábio escreve, "Não deixes de fazer bem a quem o merece", ele utiliza uma expressão que, no original, remete aos donos ou senhores daquele bem. Isso altera completamente a nossa percepção. O bem que você retém pode ser, na verdade, algo que Deus já destinou ao outro, e você está apenas atuando como o guardião temporário desse recurso. Tiago, em sua epístola, ecoa essa mesma gravidade ao afirmar: "Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado." Tiago 4:17. Note que a queda do homem não se manifesta apenas na rebeldia ativa, mas na inércia cúmplice. O pecado da omissão é silencioso. Ele não faz barulho, mas ele nega a eficácia do amor de Cristo em nós. Reter o bem é, em última análise, um ato de incredulidade. É agir como se Deus não fosse capaz de repor aquilo que distribuímos em seu nome. A condição imposta pelo texto de Provérbios é clara: estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Deus não exige de nós o que Ele não nos entregou primeiro. Ele é um Senhor justo. A nossa responsabilidade é proporcional à nossa capacitação. Se o Senhor lhe deu clareza mental, a sua omissão em aconselhar é um erro. Se lhe deu recursos financeiros, a sua avareza é uma barreira à provisão divina na vida do necessitado. Se lhe deu tempo, o seu egoísmo é um desperdício de eternidade. Lembre-se das palavras de Jesus na parábola dos talentos em Mateus 25. O servo que foi condenado não foi aquele que dissipou o bem em vícios, mas aquele que, por medo e autoproteção, enterrou o que lhe fora confiado. Ele manteve a mão fechada sobre o que pertencia ao seu senhor. Na economia do reino, a capacidade é o chamado. Se você pode ajudar, você deve ajudar. A oportunidade não é um acaso. É uma convocação divina que exige uma resposta imediata, pois o amanhã pertence aos decretos secretos de Deus. Mas o hoje é o campo da nossa obediência. Muitas vezes oramos pedindo que Deus intervenha no mundo, que Ele cure a dor e sacie a fome.
No entanto, raramente paramos para considerar que nós somos as mãos que Ele escolheu para executar esses decretos. Deus, que sustenta as aves do céu e veste os lírios do campo, Mateus 6, 26, 30, opera soberanamente através de instrumentos humanos. Quando você obedece ao comando de Provérbios 3, 27, você está se tornando o cumprimento da oração de outra pessoa. Isto é, o que as Escrituras chamam de viver para a glória de Deus. Não é um esforço humano para ganhar o favor divino, pois a nossa salvação repousa inteiramente na obra consumada de Cristo. Mas é o transbordar de um coração que foi regenerado. Como Paulo escreve aos Efésios, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2:10. As obras não são a raiz da nossa fé, mas são o fruto inevitável de uma árvore plantada junto às águas vivas. A verdadeira obediência ao comando de não reter o bem nasce de uma compreensão profunda da nossa própria mendicância espiritual. Só consegue abrir a mão para o próximo aquele que reconhece que teve as mãos preenchidas pela graça imerecida de Deus. Como o apóstolo Paulo nos questiona em 1 Coríntios 4:7, e que tens tu que não tenhas recebido? Se tudo o que somos e possuímos é um empréstimo do Criador, a nossa generosidade não é uma caridade, é um ato de justiça e gratidão. Não fazemos o bem para que Deus nos ame, fazemos o bem porque Ele nos amou primeiro de tal maneira que nos deu o seu Filho. A nossa disposição em não adiar o bem devido, como está escrito em Provérbios 3:28, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que te darei, se já o tens contigo. Revela o quanto o nosso coração confia na provisão futura de Deus. Na mão que se fecha por medo de que falte para si, nega a promessa de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Portanto, a ética cristã não é baseada no mérito de quem recebe, nem na autoglorificação de quem dá, mas na fidelidade daquele que a tudo governa. Ser o canal do bem de Deus no mundo é o mais alto privilégio de um ser humano regenerado. É permitir que a luz de Cristo, que brilha em nós, encontre fendas na escuridão do sofrimento alheio. O mundo nos ensina a acumular, a proteger e a reter. As Escrituras, porém, chamam-nos a uma liberdade santa, a liberdade de ser o meio pelo qual a bondade de Deus se torna tangível. Quando você exerce a capacidade que está em suas mãos, você não está apenas entregando um recurso, você está testemunhando que existe um Deus vivo que cuida dos seus filhos através de sua igreja. Que a sua vida seja, então, uma resposta contínua à soberania do Senhor. Que as suas mãos nunca sejam o lugar onde a providência de Deus se detém, mas sim o lugar por onde ela flui com abundância. Pois, no fim de todas as coisas, não seremos lembrados pelo que retivemos para o nosso próprio conforto, mas pelo que distribuímos para a glória de Deus e o alívio do próximo. Só lhe deu glória. Se esta reflexão fundamentada nas Escrituras trouxe clareza ou desafio ao seu coração, convido-o a partilhar nos comentários como você tem percebido o chamado de Deus para exercer o bem nos seus dias. E, se sentir que esta mensagem pode edificar a caminhada de outrem, sinta-se à vontade para a fazer chegar a mais mãos partilhando este estudo. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração agora e sempre. Amém.